O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim com cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, o candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne a alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor, só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo, isso não faz sentido. Ao sábio. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, o cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito um minutinho. Senão, deixa eu terminar a expressão, o senhor tem todo o direito de redarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. E agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja, o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Metade da população se diz insatisfeita, 56% das estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito a seus candidatos. Não, é natural. Por favor. Em 89, não é essa a questão. É, senhor. Não, senhor, como meus candidatos, nosso candidato. Os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admira, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito, não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo chama-se hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz aliança. O senhor inclui os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Se acontece com eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordini. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. O senhor enfatiza muito a questão da disciplina, né? Sem dúvida. E a questão da autoridade também. Sem dúvida. O senhor é a favor até da inclusão de matérias nos cursos primários que dizem respeito ao amor à pátria, à bandeira, à disciplina social, o respeito à autoridade, etc. Nós acreditamos que é perfeitamente possível resgatar essa dívida social gigantesca da nossa terra, desde que haja uma mensagem firme e que por trás da mensagem haja um lastro de preparo que faça com que o presidente da República não seja um títere, não seja um boneco levado de um lado para o outro, na dependência de quem está à sua direita ou à esquerda. O senhor quer um presidente da República mais poderoso do que o que sempre tivemos? Não, porque os nossos presidentes da República, por terem sido extremamente incultos, em quase sua maioria, né? Quase a maioria, e por serem homens de personalidade extremamente frágil, têm sido levados para um lado e para o outro. Haja vista o que ocorre agora recentemente com Sua Excelência, o senhor Presidente da República, que cede a uma pressão quando, eu quero crer, o chefe da nação deveria agir de modo firme. Se ele é o chefe, ele deve ter firmeza. Um presidente deve presidir, senão não é presidente. Um presidente deve ser de fato e não só de direito. Nesse sentido, se o senhor me pergunta, eu sou um homem que gosta de ordem, de autoridade, de respeito. Se o senhor me disser assim, o senhor dialoga? Sim, dialogo sempre. Eu ouço. Por exemplo, se os senhores disserem, o senhor tem 1 minuto, eu falo 1 minuto. Se os senhores disserem, eu obedeço às regras. E gosto que haja a obediência à lei e à ordem. É assim que eu entendo uma nação civilizada. O regime militar que foi implantado no Brasil se aproximou desse modelo que o senhor defende? Lamentavelmente, o regime militar asfixiou a imprensa. Então a imprensa tem que ter liberdade para isso. E ela terá essa liberdade com a nossa chegada, sem dúvida, para fiscalizar aquilo que está sendo feito. Pois se aquilo que nós queremos fazer tem que ser para o bem da nação, a imprensa tem que ter. Isso é uma coisa. Outra coisa é a absoluta falta de responsabilidade com que a imprensa se comporta atualmente. Por exemplo, cito de modo claro, na
capa de uma revista aparecem as 3 figuras magnas do país. Sua Excelência o Presidente da República, Sua Excelência o Presidente do Congresso, Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, vestidos como pessoas do sexo feminino, uma dança. A revista se chama Revista Veja. Eu não entendo que lucro, que vantagem a nação tem com isso. Estou sendo sincero, com a mesma clareza com que falo sempre. Então repare, chamam-me de autoritário, eu digo não. Eu quero ordem, quero respeito, quero liberdade de expressão, mas quero responsabilidade também. E quero crer que não há nenhum pai de família que goste de, às 7 horas da noite, ligar um instrumento, um aparelho de televisão e ver na tela expostas cenas de lascívia, de luxúria, de lubricidade, de sexo quase explícito, que deformam a personalidade e formação dos seus filhos. Eu não acredito que haja nenhum chefe de família lúcido que goste disso. Nunca disse em nenhum programa que iria fechar esta ou aquela instituição. Nunca disse isso. Em nenhum momento. Não vejo nenhuma razão para essa comparação. A imprensa é livre no país e eu queria saber se o senhor batalharia para criar algum tipo de mecanismo de controle dos meios de comunicação. Vamos lá. Hoje mesmo eu estive com a TV Bandeirantes e conversei com o senhor presidente da organização. Disse exatamente o que estou dizendo aqui. Eu digo as mesmas coisas sempre, com clareza meridiana. Com a clareza do líquor de quem não tem meningite. A mesma coisa sempre. Veja, senhor, existe um estatuto da criança e do adolescente, ao qual não há nenhuma obediência no país. Existem tentativas as mais escabrosas de tirar vantagem do menor abandonado. É uma indústria que aí está estabelecida. Tá? Então, é perfeitamente possível, usando a lei, tendo inteligência e vontade de ação firme, conversar com diretores dos meios de comunicação e mostrar a eles que é possível, ainda mais estando na presidência da República, com o poder que a lei confere, e tendo um Congresso que naturalmente estará afinado. E eu digo, por que estará afinado? Eu digo já. Imagine o senhor que, tendo 1 minuto no horário eleitoral gratuito, eu chegue a ser eleito. Imagine o senhor, apenas como exercício de raciocínio. Eu terei mostrado de forma inequívoca a toda a imprensa brasileira que tudo que é transmitido todos os dias não é o que a população quer. Em todas as páginas dos jornais, eles estão repletos de notícias dos candidatos da imprensa. Aqueles que a imprensa prestigia. Que ela diz que tem experiência política. Como se experiência política fosse andar pelas ruas, fazendo greves, gritando, ou fazendo comícios, eu não vejo assim. Eu vejo, senhor, que experiência resulta de aprendizado. Assim como eu estive hoje com o presidente, o primeiro de uma rede de comunicação que me convidou para conversar, e só fui porque fui convidado, né? Jamais impus minha presença a lugar nenhum. Estou aqui porque os senhores mandaram um ofício, claro, calcado na lei, né? Mas eu quero crer que, conversando com os diretores, presidentes dos meios de comunicação, como todos são chefes de família, e apenas eles participam do processo porque, quero crer, não há outro jeito, é uma briga por ibope, quando se ficar claro, quando não houver dúvida, quando for irrefragável a tese, que existe comando na nação, e nessa história de faz de conta que aí está, sabe? Essa bedoime, essa bagunça generalizada que hoje é o Estado brasileiro, fraco, incapaz de tomar decisões, mal informado, mal organizado, uma desordem em todos os níveis. Quando ficar claro que não é mais assim, eu quero crer que não seja assim. Não quero ser profissional de política, não gosto disso. Eu quero ser um estadista, quero endireitar, quero fazer com que a nossa nação respire, que a nossa nação possa emergir desse lodaçal em que ela está mergulhada. Como eu poderia aceitar ser ministro se, quando qualquer medida firme fosse ser tomada, imediatamente eu seria obrigado a demitir? Como posso eu aceitar teses de um candidato à presidência da República, que é o representante legítimo das multinacionais do país? Quem é, Dr. Ernesto? Sua Excelência, o senhor Fernando Henrique, é o representante legítimo das multinacionais do país? Legítimo. Tem um título aqui que eu não vou conseguir localizar aqui, que diz: chegou o neofascista, o novo neofascista. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor mudou? Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou homem de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade em articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno. Então, grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final do Eudô Menezes. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada. Eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de Canuge, tenho do que viver. Eu fui o primeiro presidente de partido político que tem coragem de pedir a Sua Excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião. Pela desgraça a que ele estava lançando a nação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo Não, eu não leio meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei 1 hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui ou acolá, no meio do trajeto, alguém pode. Eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que eu não acredito naquilo. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, que pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue pagar passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão e nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas é falsa. E quando eu disse o processo, eu quero dizer o seguinte: eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente da República se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele tenha votos. Eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante Roberto Gomes Silva.
Homem que não vai me trazer voto, é nada disso, apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização, lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem, forte, técnico e intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia na França. Autoritário também? Peraí. Continua com o senhor, responde pra ele, como quiser. Aí- Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo, o senhor Fidel Castro não disse isso nunca. Um defensor de uma economia De mercado. não liberal, o que é? Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma encenação, é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa da OMV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo. Doutor Enéas, desculpe, mas que evidência o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da Puxa, URV as pra cá? notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto, quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse, o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os Eu estava eleitores dos falando de maiores mim. adversários... Perdão, falando aí. mudou-se, fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, que os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, isso que apresenta. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia, porque ele está iludido. É a vantagem que tem um cidadão que educou, formou, etc. Ele De um sabe. operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou seus filhos, Não, que eu ensinou educou, os seus escola, filhos, educou. que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, minutinho. perfeitamente constitucional. O Um seu minutinho. viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, eu não gravo o nome do senhor, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do Doutor senhor. Enéas, Por favor. o senhor é obrigado a Doutor dizer. Enéas. A discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. Não, são- e qualquer são pessoa, mesmo conceitos semi-analfabeta, como é o candidato PT, é candidato a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida. Estou elogiando um aqui. Doutor Enéas. Se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, me dou o direito. Eu só exato. quero O senhor- que o senhor diga. Não, mas- Então vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do Qual é o seu socialismo. modelo? Qual é o seu modelo de estadista? Vai? Estadista, vamos Do devagar. presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só a leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes, que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que Criou ele as bases. era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, isso é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo queria ou Quer dizer, ser desejava. absolutista é irrelevante. O senhor foi isso que eu vi? Eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza de água potável do planeta. Doutor Enéas, Peraí, que faz com que essa terra esteja mergulhada nesse processo. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, é uma maneira extremamente inteligente, que o caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do I. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor, gigantesco, fora da política. Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor. Não tem nada a ver com isso. Não, é evidente, eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Mas nós não. Nós queremos a desordem. Olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, Pelo amor de Deus, a imprensa, ela se caracteriza, ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estupro de menores. Ele vai pra página da revista Veja, vai pra capa da revista Oeste. Por que você está falando tanto da revista? O homossexual deve ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do Vamos, tema? perfeito. A pergunta é clara. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Por favor.
Por favor. Tudo bem, Não, tudo bem. É óbvio, né, doutor? não, mas ele tá perguntando. Não, tudo bem, eu me equivoquei na pergunta. Ah, Só- o senhor é que fez a pergunta, não fui eu. Tá, tudo bem. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino com silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, Não, por não favor, precisa não, eu tenho que explicar, responder. doutor Precisa Enéas, explicar isso, Todo eu quero mundo saber- sabe Não, que não, homem com todo homem não mundo dá filho, mulher com mulher não dá filho. eu gostaria de saber Explicar, a discriminação e o que você pensa do tema. sabe? O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano. Que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso. Porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito.